episódio. Quem casa, quer cara. Mordeu o cão. Vou só pedir a Pedro Ribeiro que baixe ligeiramente o som dos meus headphones, pois estou praticamente a ensurdecer-me a mim próprio. Agora está melhor. Obrigado. Bom, para o capítulo Situações que nos levam a dizer, pois está claro, temos aqui uma história que vem da Arábia Saudita. Este é o tipo de coisa que é capaz de acontecer mais vezes do que se julga por aquelas bandas. Desta vez chegou às notícias. Em Medina, um casamento estava a decorrer. Os noivos tinham concordado em casar sem que ele tivesse visto alguma vez a cara dela. As mulheres, como vocês sabem, têm de estar bastante tapadas por aquelas bandas e, portanto, o casamento aconteceu sem que alguma vez ele a tivesse de facto visto, apesar de conviver com ela, mas ela sempre coberta, só com os olhos à vista. Mesmo assim, ele quis casar, a cerimónia foi bonita e a dada altura chegou o momento de tirar fotografias e os noivos estavam em frente a um fotógrafo contratado quando se deu o bonito momento mágico. E eu acho que isto pede Énia. Desculpa lá, mas eu acho que isto pede Énia. E tu não tens Énia à mão. Eu peço desculpa, mas de só para te ouvir com a cacofonia pedénia. Era isso que eu ia perguntar. O que é uma pedénia? Uma pedénia do pé de atleta. Há o pé de atleta e há a pedénia. É isso. Os noivos estavam em frente a um fotógrafo contratado quando se deu o bonito momento mágico. O momento mágico em que o noivo viu pela primeira vez a noiva. O momento em que ela baixou o véu e ele pela primeira vez viu o rosto da mulher com quem estava a casar. E esse foi o momento em que ele disse: "Ah, não. Não era realmente o que eu estava à espera. Não. Muito mais. Arrebenta a bolha. Não vale. Não. E ele terminou dizendo: "Sinto muito, mas peço o divórcio." Tudo isto está errado. A começar por uma sociedade que tapa as mulheres e até o imbecil do noivo. Tudo está errado. Bom, em França debatem-se as leis que realmente interessam e o governo dá passos importantes no encontro com aquilo que os cidadãos querem há muito e que parecia não mais tornar-se realidade. E é bonito ver o povo saudar uma decisão do governo, coisa que nós aqui não sabemos o que é, porque as decisões são todas más. Bom. Agora foi interventivo. Não é que esta decisão do governo francês seja espetacular, mas pelo menos mostra algum interesse e empenho no que toca aos anseios do povo. Aparentemente, um dos anseios clássicos do povo francês era, preparem-se, isto é muito bom, era ter a casa de banho mais perto do fogão ou da televisão. Como? Questões estruturantes da sociedade. E não podiam por lei, estavam proibidos. Os franceses, até à semana passada, estavam proibidos de construir casas de banho com saída direta para cozinhas ou salas. Finalmente a lei foi revista e agora já podem, e há muita gente que está muito, muito contente. Ora, isto é bizarro. Era bizarro ser proibido e é bizarro eles fazerem tanta questão de terem casas de banho nas salas ou nas cozinhas. Uma casa bem ligada à cozinha, então é. Eu quando estava a ler esta notícia, eu fui contagiado pela alegria que, segundo a notícia, os franceses estão a ter com esta decisão governamental, mas depois fomos a pensar e cheguei a duas conclusões. Não faz muito sentido. Vocês já viveram em alguma casa em que a sala ou a cozinha tenham acesso direto a casas de banho e vice-versa? Por acaso conheço uma casa assim, não é agradável, de facto. Não é? Eu depois de pensar um pouco. Estás ali a cozinhar e as pessoas a passarem para a cozinha, para a casa de banho, não? Mas ainda bem que isso não é muito comum, porque só Deus sabe. Mentira, sabe Deus e sabe toda a gente que vive comigo. Mas pronto, para efeitos de retórica, vamos ficar por Deus. Só Deus sabe das verdadeiras bombas atómicas de cheiro que por vezes eu largo. Sabe porquê que eu quero? Obrigado por essa informação. Estamos a falar de bombas atómicas cujo raio de alcance ultrapassa a casa de banho. Mal se abre a porta, eu dou por mim a agradecer a todos os santinhos que a casa de banho existe em lugares de passagem como halls e corredores e não em lugares sociais como salas de estar ou em lugares em que se lida com comida, como a cozinha. Por que raio é que alguém haveria de querer ter uma casa de banho numa sala ou numa cozinha? Mas, aparentemente, isto era um anseio em França e a alegria está no ar. Eu acho que há aí alguma falta de anseio. Não, eu acho que isto só pode acontecer em países requintados como França, em então que tudo é mais sofisticado e delicado e em que as necessidades fisiológicas não têm o mesmo cheiro que as nossas. E agora preparem-se para a tirada final. Em França não se faz número 2. Faz-se número 5. Chanel. Até mandei uma mola da roupa pelo ar agora. Tinha aqui em cima da mesa, não sei de quem é, mas mandei só para assinalar o fim da piada. Por carga daquelas está uma mola da roupa no estúdio. Não faço ideia. Não faço ideia. Não faço ideia. Está uma mola da roupa no estúdio. Coisas que acontecem. Olha, come uma batata.
Pumba, siga. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Visita o site e faça o download do e-book com as receitas de inverno. Em França não se faz número 2, faz número 5. Chanel, número 5. Eu também sou assim, também insisto. Exato. É muito esta fase final. Pois não acontece. Ele no fundo achou que o nosso silêncio era revelador de admiração. De admiração e referência Vocês mesmo. não se Foi. riram porque estavam admirados. Vocês estavam como quem olha para uma piada, como quem olha para um corpo bonito. É isso. Não é? Por acaso foi exatamente nisso que. Vocês olharam para a minha piada como quem olha, vocês tipo, pá, olha esta piada. Até vou lá fora apanhar ar. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Cumpra os seus objetivos este mês com a oferta da primeira mensalidade. Saiba mais em homesplace.pt. Título deste episódio: O braço maluco da lei. O homem que mordeu o cão. Só para despachar aqui uns assuntos rapidamente. Pretendo ir a Castelo Branco bater a todas as portas em busca do vencedor do Euromilhões. Caso o encontre, a ideia é que me seja dada metade do prémio. A ideia de quem? Pergunto a vocês. Minha. Pode ser que pegue. Só metade? Só metade. Eu percebo que a pessoa anda escondida, eu também não queria revelar, não é? Que tinha ganho aquele. Mas ele tem que ir buscar. Tem, mas vai-te estar a deixar passar um tempo, acho que faz muito bem. Está a dar um tempo. Acho que é uma boa estratégia. Diz que é sim. até janeiro. Bom, Sim, a ver antes se de as mais, pessoas se esquecem, não é? obrigado por todas as frases que me foram oferecidas, não só por vocês aqui no estúdio, mas pelos nossos ouvintes. Espero eu não fazer más figuras na minha ida ontem ao fim da tarde à Bola TV. Eles foram muito hospitaleiros lá no canal, não me puseram à prova, mas ainda assim eu pude dizer um punhado de boas frases de cariz futebolístico, incluindo a frase que me foi enviada por uma senhora e que dizia qualquer coisa como: o Nuno Gomes é o jogador mais bonito de sempre. Usaste essa. Usei esta. Tão bom. E eles disseram imediatamente: essa foi a Wanda que me deu. E não, tinha sido uma ouvinte. Mas podia ter sido eu, sim. Pois é, podia ter sido. O José Manuel Freitas, comentador da Bola TV, é nosso grande ouvinte. Diz que o pomos bem disposto todas as manhãs e por isso é provável que neste momento ele esteja em pleno processo de ficar bem disposto. Eu gosto de imaginar que isso está a acontecer neste momento, que neste preciso momento ele ainda está mal disposto e que está quase e já está bem disposto. Bom, mas foi a primeira vez que fui convidado para um canal desportivo, para um programa desportivo, e a partir de agora o céu é o limite. Dei-me mais um ano e estou na Sport TV a fazer comentários e a receber ameaças de morte. Tão bom. Bom, o grande protagonista desta manhã é um polícia do Texas chamado Patrick Quinn. Ok, o tipo não era bom da cabeça e ainda bem que está preso. Seja como for, há qualquer coisa de épico na maneira como ele tentou introduzir na sua profissão do dia-a-dia os seus fetiches pessoais sem nunca perder a postura profissional de polícia. Ora, uma senhora estava a conduzir o seu carro e sabem como é que ela estava a conduzir o carro? Como? Estava a conduzir pacatamente o seu carro. É como as pessoas Claro, fazem claro. tudo no início de cada história do homem que mordeu o cão. Pacatamente. Pacatamente. O mundo é sempre um lugar pacato antes de começar a acontecer estupidez. A senhora estava a conduzir quando é mandada parar por um polícia. Aquele aparato do costume, não é? O polícia ligou a sirene, sacou do megafone: encoste, por favor, encoste. Encoste. Ela Foi um belo encostou. feedback. Incrível. Ela encostou, o polícia, o Patrick, sai do carro, vai abordar a senhora de uma maneira extremamente policial e o que ele lhe diz é: minha senhora, tive de a mandar parar porque senti cheiro a droga e por isso vou ter de verificar. É maravilhoso ele atirar-se logo com este argumento de sentir cheiro a droga. Ele ia num carro, ela ia noutro, mas o faro É impressionante. deste polícia, ele nem sequer precisa de cão. Ele farejou droga na viatura da senhora. E a verdade é que a senhora tinha, de facto, erva no carro. Na volta ao homem tinha mesmo um bom faro. Pronto. Foi então que o polícia disse à senhora algo que, e aproveito desde já para fazer este serviço público, algo que se um polícia vos disser é porque algo estranho se passa com ele, não convosco. O que ele disse foi, aparentemente num tom super profissional e policial: minha senhora, vou ter de cheirar os seus pés para a deixar ir em liberdade. Pois. E a senhora começou a tirar as botas e perguntou-lhe: mas tiro também as meias? E ele disse: sim, tem de tirar as meias. E estava ela a tirar as meias quando ele diz: já sabe que, eventualmente, eu irei ter de lamber os seus pés. E acho que foi aqui que ela começou a desconfiar que algo estranho se passava.
Não foi neste desconfiou, ponto. não se percebe. Foi neste ponto. E confirmou segundos depois, quando o polícia, sempre sem perder a sua postura profissional, lhe disse: é claro que, caso pretenda dispensar o lambimento dos pés, poderá sempre optar por me dar as suas cuecas. E foi o próprio polícia que, neste ponto, decidiu deixar a senhora ir embora sem que ela lhe tivesse de dar as cuecas, nem que ele lhe tivesse que lamber os pés. Eu acho que houve ali um lado nele que pensou: talvez eu tenha ido longe demais. E deixou-a ir embora. Vá, desta vez escapa só com aviso, mas da próxima terei de autuar e de lhe chuchar o dedo grande. Esta parte ele já não disse. O que se passou a seguir foi que ela, apesar de tudo, foi apresentar queixa deste agente da lei. O homem foi preso e penso que foi expulso da instituição policial. Portanto, polícias que nos ouvem, não chuchem os pés das pessoas. Ou então, se é fetichista, não escolha a carreira de polícia. É isso. É isso. Largo o dedão. São 9 da manhã. O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias, disponível evidentemente em podcast, uma oferta Homes Place este mês com a oferta da inscrição. Este mês atinja, portanto, os seus objetivos. Faça como Wanda Miranda, todos os dias no ginásio. Olha, hoje vou à minha aula de yoga, está bem? Yoga. Yoga, tem que ser com o O fechado. Eu digo yoga. Eu digo yoga com o O aberto. Tens de dizer yoga. E, portanto, adquira o livro do Homem que Mordeu o Cão. É muito bonito. E tem lições de vida muito preciosas. Há pessoas Mas já que. saiu do Zé Rodrigues dos Santos. Pois já. Não, o que se passa neste momento no top dos livros é que são só livros sobre assuntos sérios e amor, e paixão, e morte, e de repente lá pelo meio estupidez. Sou eu. Cabras que gritam com pessoas. E depois a seguir a mim, o Nobel, e não sei o quê, e não sei o que mais. E pronto, e lá no meio, cabras que gritam com pessoas. Alguém tinha de falar sobre esse assunto, não é? Sim. Alguém tinha que falar sobre esse assunto. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Bêbados na noite, carecas na Tailândia. Bêbados na noite, carecas na Tailândia. Estás a esperar mais frases, pá. Estás a esperar mais frases? Não. Houve muito lá. Queria mais poesia e menos lá, pá. Mas acho que lá inventou-se para isto. Foi. Foi. Fez ali um fade out que resultou. Sim. Bom, eu acredito que. Feidista. Sim. Acredito que todos temos o nosso doppelganger, não é? O nosso duplo. Uma fotocópia nossa que anda aí pelo mundo. A verdade é que eu costumo receber fotografias enviadas por seguidores do meu Instagram que mostram tipos parecidos comigo em várias partes do mundo. Mas é fácil haver alguém parecido contigo, pá, percebes? Não sei, eu acho que sou um representante de um grande franchise mundial de indivíduos de cabelo grisalho, barba, nariz grande e óculos. Ok. Somos um império. E há a chance de vocês um dia dominarem o mundo. Claro Acho que bem. sim, claro que sim. Uma pessoa pode passar uma vida inteira sem nunca se cruzar com um doppelganger seu perfeito. Há uns dias, um tipo inglês chamado Mark Garland teve a experiência da sua vida. Ele ia de férias para Bangkok, Tailândia, estava já no avião, quando se senta a seu lado um tipo, tal como ele, careca e aparentemente da mesma idade que ele. Pronto, carecas de meia idade, creio que há muitos no mundo, não é? Não chega para tirar conclusões, mas pronto, ambos vestiam de preto, o que talvez também não seja suficiente para criar espanto. Perceberam ambos que adoram a Tailândia, não era a primeira viagem deles até lá. Os dois indivíduos carecas de meia idade vestidos de preto perceberam então que já tinham ido à Tailândia perto de uma dúzia de vezes cada um. Ok? A dada altura, um dos membros da tripulação vai ter com eles e diz: é curioso, estávamos agora a constatar, ambos os senhores têm como primeiro nome Mark e ambos têm como apelido Garland. E eles mostram os passaportes um ao outro e neste ponto começam a ficar genuinamente espantados. Os dois são Mark Garland, dois carecas de meia idade vestidos de preto que adoram a Tailândia ao ponto de já terem ido lá cada um deles 12 vezes e agora sabem que ambos se chamam Mark Garland e estão sentados um ao lado do outro. Perceberam então ambos os Mark Garland que têm filhos. Tanto um como o outro têm 4 filhos, têm o mesmo número de filhos os dois. Não me digas que os filhos têm todos o mesmo nome. Não me digas isso. Creio que não chegaram ainda. As profissões deles são diferentes. Um é condutor de autocarros em Wiltshire, o outro trabalha na construção civil e é de Bristol. Perceberam que vivem a 25 km um do outro, mas reparem nisto: eles chegaram à conclusão que o Mark Garland, que trabalha na construção civil, costuma apanhar várias vezes para o trabalho o autocarro que o outro Mark Garland conduz. Extraordinário. E no meio disto tudo ainda constatam que têm um amigo em comum
com quem tomam copos, embora nunca tenham tomado copos os três. Jesus. Eu começo a pensar que o amigo comum deles deve achar que eles são apenas uma pessoa. Sim, exato, acho que é sempre o mesmo. Exato. O que é que aconteceu então? Dizem eles que depois desta viagem ficaram amigos para a vida. Um par de Marcos Garlands carecas, fãs de Tailândia, com 4 filhos cada um e um amigo em comum, que o destino sentou um ao lado do outro num voo para Bangkok. Eu acho isto lindo. No entanto, em Macau, ia atravessar uma passadeira e cruzei-me com um... Não se chamava Nuno Marco, mas era igual a mim. Perguntaste o Quando fui nome? atuar a Macau. Já não me lembro do nome. Não se chamava Nuno Marco. No entanto, era muito parecido. A maneira de vestir igual. Sim. Era um representante. Fazia parte desta massa de narigudos, caixas de óculos de cabelo grisalho. E quando fui fazer o espetáculo nessa noite, lá no teatro, convidei-o a subir ao palco. Ele tinha bilhete para assistir àquilo. E foi muito giro ver dois Marcos. Marcos. E a voz? A voz também era parecida? Não me lembro da voz dele. Foi há muito tempo e já foi muito fuso horário diferente e houve muita coisa que se perdeu com a jet lag. Bom, eis uma história alucinante, consegue ser insólita e bonita ao mesmo tempo. Foi deixada no Reddit do Homem que Mordeu o Cão por um ouvinte nosso chamado JCR Navy. Deve ser da Marinha. Na verdade, ele chama-se José Rodrigues. Ele depois assina a história com o seu nome real. Faça como José e junte-se à comunidade de fãs do Homem que Mordeu o Cão no Reddit, onde se partilham e se leem histórias reais inacreditáveis. Aquilo está muito vibrante. Basta irem a reddit.com, inscreverem-se, procurarem por HQMC e encontram o grupo. Diz então o JCR: esta história aconteceu com a minha esposa, os meus cunhados e um amigo. Carnaval, anos 90, tudo mascarado e a andar de associação em associação na margem sul para festejar. Lá para as 4 da manhã decidimos ir para casa por estradas menos conhecidas, pois o condutor de serviço tinha-se esquecido que tinha sido ele o nomeado. Estava tudo bêbado. Numa rua pouco iluminada, viram que seguia na berma da estrada alguém de pijama e descalço. Primeiro pensamento de todos: este está pior que nós. Eles pensaram: é carnaval, eis mais um bêbado mascarado como nós, caminhando pela noite em pijama. Ao passarem, diz ele, a minha cunhada, que ia no lugar do morto. Este nome é péssimo para o lugar do aquele lugar do carro. Pois é, mas é tratado assim pelas pessoas. Mas é como se chama assim. Grande filme de António Pedro Vasconcelos também. Sim. A minha cunhada, que ia no lugar do morto, olhou para lhe ver a cara e reparou que se tratava de uma senhora perto dos 70 anos, apenas com uma camisola interior e calças de pijama, que trazia ao pescoço um cordão de ouro. Ela, psicóloga de profissão, gritou de imediato: para o carro! Pá, apesar de tudo, a lucidez profissional a cortar por entre a loucura carnavalesca alcoolizada. Esta jovem psicóloga, uma pessoa decente. A minha cunhada saiu, trocou algumas palavras com a senhora. Cerca de uns minutos depois, ouve-se: apertem-se que temos mais um passageiro. Metemos a senhora dentro do carro, demos-lhe uns chinelos, eram os chinelos do disfarce da minha esposa. A senhora estava numa alegria imensa, não conseguimos perceber porquê, pois estávamos todos desgraçadíssimos. A minha cunhada começou então a fazer-lhe perguntas, pois estava na cara que a senhora estava perdida, ou assim. Uma das perguntas foi: onde vai a esta hora? A senhora responde: vou ter com o meu marido. Tudo certo. Segunda pergunta: então onde é que está o seu marido? Resposta da senhora com um sorriso nos lábios: então no cemitério. Creio que não era a resposta que aquelas almas esperavam ouvir àquela hora da noite. O meu cunhado, diz ele, começou logo a bufar. A minha cunhada tentava a todo custo explicar à senhora que teria de voltar de manhã, porque àquela hora o cemitério estava encerrado. Mas a senhora insistia e lá fomos todos para o cemitério, 4 mascarados com álcool a mais e uma senhora de idade a caminho do cemitério. Isto é incrível. Mas reparem como, de facto, a psicóloga de serviço ficou sóbria para ajudar esta senhora. Eu acho que ela é a grande heroína desta aventura. Verdade. Chegados ao cemitério, com o portão fechado, a minha cunhada diz: está a ver, o cemitério está fechado. A senhora, sempre com um sorriso, diz: pois está. E olhava para todos nós, no banco de trás, ria-se e então diz: podemos ir todos à minha casa. E nós pensámos: boa, vamos levá-la à casa e vamos descansar. E então perguntamos à senhora: onde fica a sua casa? Ao que a senhora responde, sempre com um sorriso: então, na Beira Baixa. E eles estavam na margem sul. Bom. Naquele momento, diz o José, uns riam-se, o meu cunhado largou umas quantas palavras menos próprias e a psicóloga de serviço continuou a tentar acalmar todos e ajudar a velhota. Começámos a pensar: pá, não podemos ir à polícia no estado em que estamos. O melhor é ver se conseguimos que ela nos indique de onde veio. E assim foi, voltamos pela estrada onde a encontramos, ela foi-nos dando algumas pistas e quando entramos numa rua, reparamos numa moradia em que o portão estava aberto, assumimos que devia ser dali que ela teria saído e assim foi. Com esta brincadeira, eram umas 5 da manhã, fomos bater à porta. Parte dos tripulantes estavam com vontade de mudar a água às azeitonas. Sem meias medidas, fizeram mesmo ali, junto a um poste que estava pegado ao muro da moradia. Quando os donos da casa abriram a porta, era este o quadro. Não era uma imagem bonita, não é? Um bando de mânfios
mascarados e alcoolizados e desgrenhados, parte deles a urinar à porta destas pessoas. Que degredo. Estavam cheios de xixi. Claro. Cheios de xixi. Assim que o neto apareceu à porta, logo seguido dos pais, nós gritámos: não se assustem. Estávamos todos com muito mau aspecto. Contámos a história, pedimos à senhora para sair do carro. Quando a viram, o neto chorou muito, estava muito sensibilizado. Já a mãe e o pai trataram-nos com desdém. Eles levaram a senhora de volta. Eu acho que isto supera a urina à porta da moradia. Não vejo razões para desdém. A não ser que só o neto quisesse a avó de volta e os pais estivessem numa de olha, deixa aí. Então ficou tudo esclarecido. A senhora sofria de Alzheimer. Ninguém naquela casa tinha notado que ela tinha saído. Apesar de triste, a parte engraçada, diz o José, ficou a parte engraçada na memória. E a sorte da senhora ter apanhado estes gandins que, mesmo com excesso de álcool, todos esgadelhados e caras borradas, a ajudaram e nada de mal lhe aconteceu. Epá, eu faço minhas as palavras de uma seguidora do Reddit, O Homem que Mordeu o Cão, que deixou um comentário a esta história. Diz ela: um gesto muito bonito restaurou um pouco a minha fé na humanidade. Obrigada. Pá, é verdade. Mânfios alcoolizados completamente podres. E a jovem que estava no lugar do morto a jovem. Verdade. Pá, sim, que é a grande heroína da história. Assumiu ali a pose de pá, vamos ajudar esta senhora, seja até onde for. E devolveram a senhora. Só estragaram as flores lá na entrada. Mas pronto. É verdade. Epá, mas teve um final feliz. Só o canteiro sofreu. Sim. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: escadaria acima até ao espaço, com um tal prazer que até uma veia do olho rebenta ao caneco. Promete. Bom, do Japão continuam a chegar os conceitos vencedores de televisão. E é incrível porque o Japão anda a acenar-nos com conceitos vencedores de televisão há anos e anos. E nós em Portugal continuamos a ir beber inspiração a outros lados e a querer fazer, sei lá, reality shows e afins, quando temos o pessoal do Japão a mostrar verdadeiras maravilhas, como este mais recente jogo. E eu aconselho-vos a procurarem isto. É o jogo da escadaria escorregadia. Isto faz as delícias de pessoas de todas as idades em horário nobre e basicamente consiste num grupo de concorrentes barrados de cima a baixo em vaselina a tentar subir uma escadaria que está ela própria barrada com vaselina de cima a baixo. Compro. O resultado é mágico e viciante. Alguém consegue subir até lá acima? Conseguem, mas com grande esforço. Procurem no YouTube por Slippery Steps. Não, tu já puseste isso. Eu dei por mim a ver isso e a não conseguir deixar de ver. Isso é maravilhoso. Reparem, continua a ser uma fasquia muito baixa de inteligência televisiva, onde não se aprende rigorosamente nada, mas é maravilhoso de ver, porque seja qual for a estratégia que um tipo tenha, por mais cuidadoso que ele seja a tentar ser o primeiro a subir a escadaria, está sujeito a que o mais pequeno passo em falso o atire pela escada abaixo outra vez até ao último degrau. E eu adoro aquilo. Adoro. E acredito que se possa até subir a fasquia da inteligência deste conceito, se por exemplo os tipos estiverem a ler poesia enquanto sobem a escada. Olha, excelente. Excelente. Claro que sim. Eu acho. Bom, como falámos aqui há umas semanas, em 2017 há uma corrente de opinião que afirma que a Terra é plana e que temos sido enganados por falsas imagens de uma Terra esférica. É mais um passo da humanidade no caminho de volta às cavernas, mesmo que sejam cavernas repletas de tablets e smartphones. Mas os adeptos da ideia de que a Terra é plana foram notícia nos últimos tempos, porque organizaram aquele grande encontro na América, onde explicaram detalhadamente a sua ideia de que a Terra é um disco com uma cúpula por cima. E eles acreditam mesmo nisto. Mas agora há um desses crentes na tese da Terra plana que pretende ir mais longe. E esta, eu acho que esta é a melhor notícia dos últimos tempos. Mike Hughes, americano, 61 anos de idade, planeia ir ao espaço por conta própria e tirar fotografias para provar que a Terra não é redonda. Alguém que diga que isso já aconteceu. Isto é bom demais. Repara, isso já aconteceu. Ele é condutor de limusines de profissão e construiu um foguetão no qual gastou $20 mil. 20 mil euros, mais coisa menos coisa. Ele pretende ir ao espaço num foguetão de 20 mil euros. E pretende levantar voo naquilo. E diz: não acredito em ciência. Certo, mas penso que ainda assim ele devia acreditar em ambulâncias e ter lá uma a jeito e talvez a Servilusa. Agora a parte gira. Não é a primeira vez que ele tenta isto. No dia 30 de janeiro de 2014, num sítio chamado Winkleman, no estado do Arizona, o tipo levantou voo num destes foguetes. O foguete em questão voou uma estonteante altura de 420 metros. É lá, e caiu. E ele teve 3 dias a recuperar. Claro. Mesmo assim, e não aprendeu. Mas não desiste, e aí vai ele no próximo sábado, dia 25. Melhor parte, vai transmitir o lançamento numa webcam no site madmikehughes.com. Vocês têm de ver o foguete em que este tipo pretende ir ao espaço. Só a palavra foguete dá-me vontade de rir. O foguete vai ser lançado de um caminhão
E basta olhar para o foguete para perceber exatamente o que vai As acontecer. probabilidades de êxito são muito limitadas. Não é? São. Bom, termino com uma notícia sobre o perigo das relações íntimas demasiado boas. Diz aqui que podem dar cabo da vista de uma pessoa. Então. Pelo menos temporariamente. A sério. Isto vem no British Medical Journal. Sim. Eles estudaram o caso de um tipo de 29 anos que foi um destes dias a um hospital em Southampton, na Inglaterra, a queixar-se: ai, que não vejo do olho esquerdo desde ontem à noite. E os médicos perguntaram: então o que é que se passou ontem à noite? E ele respondeu: amor vigoroso e bom com a minha namorada. Aparentemente o que se tinha passado é que, ao atingir o chamado clímax, a coisa terá sido tão intensa que um vaso sanguíneo do olho esquerdo explodiu. É lá. Olho. Sim, o verbo explodir é fortíssimo, porque quase dá a entender que o olho esquerdo do rapaz fez PAM! Mas, na verdade, foi basicamente isso que aconteceu. E o sangue que se espalhou pelo olho acabou algum tempo depois por cegá-lo, temporariamente, e mais tarde foi reabsorvido pelo corpo do homem e ele acabou por recuperar a visão. Mas foi chato e foi um grande susto. Ou então talvez tenha sido um pequeno preço a pagar por um pedaço bem passado. Mas é só para avisar, isto pode acontecer. Okay? Ele se calhar agora não vai para a próxima com a mesma disposição, não é? Se calhar agora vai ser mais sossegado, vai ser mais tântrico. Havia muito urbano que havia coisas que causavam cegueira, mas não era isso. Mas não. Pois não. Mas de certa forma pode ter acontecido a um tipo uma vez que se entusiasmou demais. Mas é questão de não entrar em pânico, tipo, os meus olhos! Não é caso para isso. Não é caso para isso. Os meus olhos ficam muito vindo, um tico nervoso. Cabelo. Já flores do campo será apitoso. É isso. Agora, Mike Hughes, sábado, vou ver este foguetão levantar. Título deste episódio onde se apresenta uma útil moral sobre lamber e onde se percebe o que é afinal o futuro. Moral sobre lamber? Sim. O homem que mordeu. Isso não me interessa nada, eu quero saber do futuro. Na América, está tudo ligado, acho eu. Não está. Na América, histórias de crime. Criminoso desesperado com a ideia de ir para a prisão toma medida drástica, lambe um olho de um polícia. É tal e qual isto. Foi isto que aconteceu. Foi em Walkerville, estado de Montana, sim. Sou só eu, é só no meu espírito que vai a palavra qual. Foste só tu a pensar nisso. Quer dizer, agora Foste vai só ela, não, tu. eu ainda sou do tempo em que se falava em olhos e eram os da cara. Sim. Na verdade, Ainda não. são, Desde que não me é? lembro, quando se fala em olhos, pensa-se logo noutro. Mas isto aconteceu assim. Tudo isto começa com uma boa ação do criminoso. Ele quis denunciar um roubo, telefonou para a esquadra. Quando a polícia chega ao bar em que o homem está, constata que o tipo era um fugitivo da justiça. Os polícias agarram-no, ele tenta resistir e então levou a cabo esta extraordinária agressão no momento em que os polícias o enfiavam no carro. Lambeu um dos olhos de um dos agentes. Isso não chega a ser bem uma agressão, não é? Não, eu não sei o que é isto, não consigo arranjar uma classificação para isto. Eu gostava, em nome do dramatismo desta situação, de dizer que isto lhe tinha servido para alguma coisa, que ele tinha, por exemplo, conseguido fugir, mas não, ele lambeu o olho do agente e de seguida meteram-no no carro e seguiram para a esquadra. Oh, Nuno, peço desculpa. Tu fazes realmente aqui um trabalho válido todos os dias, Muito obrigado, Ricardo. rigoroso Muito obrigado. e tudo mais. Muito obrigado. Mas e há gato? Desculpa lá, como é que se. Não, pá. Olha. Como é que eu já. Quer dizer, não, realmente é uma atividade que eu nunca experimentei, mas. A sensação que eu tenho é que tu, para lamberes o olho de um polícia, o polícia tem que estar de alguma forma imóvel. Porque tu quando te diriges para o olho. Trabalho de aproximação. Sim, quando Mas pode ter diriges- sido muito rápido e ele não ter tido tempo de se mexer. Não quer dizer que ele tenha aproximado do polícia tipo. Estás a perceber? Mas olha, eu acabo de colocar no Google as palavras lamber os olhos. Sim. E entre os vários resultados, Sim. que são mais de 578 mil, Como é óbvio. diz que lamber o olho do namorado é a nova mania esquisita entre casais adolescentes apaixonados. Wanda, eu peço por tudo que é sagrado neste mundo, não Sim. cliques em imagens. Estamos a falar do próprio globo ocular. Sim. Não, no Japão isso Não está a é? acontecer. Mega Não, curioso. Há aqui eu outra. acho que até já falei disso no Homem que Mordeu o Cão há Acho muito que tempo. sim. No Japão isto está a É o acontecer. globo ocular, sim. Fetiche de lamber o globo ocular tem causado polémica no Japão, não sei o quê. Tens que manter o olho aberto e depois, Sim. tipo, Para perceberes a a mulher amada lamidela. vai lá, tipo, slap. Sim. Pá, mas isso é. Há imagens, incrível. não queiram ver. Bom, Ei, muda isso, pá! de onde que se nojo, retira que então esta moral? Lamber os olhos de agentes da autoridade não compensa e é só porco.
Nunca é demais ir passando estas pequenas doses de sabedoria e de decência. Eu acredito que podemos fazer do mundo um lugar melhor, onde ninguém lambe os olhos de ninguém. E por falar em lamber, era inevitável que isto iria acontecer. Atenção a essa transição. Sim, por falar em lamber. Não, mas isto, Ricardo, já tinhas de certa forma alertado para esta possibilidade. Numa edição da Mixórdia de Temáticas, Miley Cyrus foi hospitalizada com uma grave reação alérgica. Ora, aí está. Foi! Claramente qualquer porcaria que ela lambeu. Com certeza. Os martelos são cheios de ferrugem. É isso. Bom, eu lamento ter de voltar a este assunto, mas está aqui uma notícia que me diz muito envolvendo, e era a altura em que devia ter entrado o jingle dos enormes seios que eu me esqueci de pedir. Podemos gritar todos, podemos gritar todos. Não queres? Sim. Seu Foi o Ignóbil. Ricardo que iniciou esta grande onda dos enormes seios há muitos anos. Por isso. Por acaso não dei por nada, fizeste uma operação, entretanto. Isso. Ora, aí está. Não, isto era o nosso jogo, era a nossa roleta russa. Exatamente. Já devíamos fazer isso outra vez. Que era isso da roleta russa? Era estarmos num elevador, geralmente era nas Amoreiras, não é? Que isto acontecia. Era. No elevador das Amoreiras, íamos lá almoçar. É um jogo muito giro. E é para toda a família, Estávamos atenção. dentro do elevador, cada um à vez, várias pessoas a gritar enormes seios, enormes seios, enormes seios. E eventualmente a porta do elevador iria abrir-se e um transeunte iria deparar com um de nós a gritar enormes seios. E por isso é que é a roleta russa, percebes? sim. Não sabes quando é que a porta se vai Claro. abrir e pode calhar a ti quando a porta está a abrir. Tu estás enorme, sabe? Bom dia. Mas, Bom dia. mas por outro lado, ouvia-se. Era isso que eu ia dizer. Devia ser assustador para o transeunte que estava em baixo ouvir um elevador aproximar. Enormes seios. Como vocês sabem, eu estive 45 dias a fazer o crowdfunding para a produção de um filme, uma longa-metragem. O prazo termina amanhã. Eu estou bastante feliz com o interesse e com a exposição que isto gerou. O crowdfunding é aquele método em que o público participa com um E bocadinho. na cidade do Porto. Mas que é isto? Com um bocadinho do financiamento da obra, e é usado para várias coisas. Bom, eu só me resta estar grato por este crowdfunding, porque aquele de que vos vou falar a seguir aparece numa altura em que o meu está a chegar ao fim, porque me parece que se tivesse sido durante, teria abafado completamente o meu, porque é impossível combater com isto. Basicamente, há senhoras que decidem aumentar a dimensão dos seus seios, e o que fazem é aquilo que eu fiz com o filme. Elas agora dispõem de uma plataforma de financiamento público do seu aumento de seios, que tem como slogan Invest in Breast. Eu acho que eles chamaram isto. Tu não tinhas slogan sequer, pois Não tinha. Pois por isso Eu é acho que eles chamaram não é? isto na Claro. esperança que as pessoas pensem que estão a investir numa nova encenação da ópera dos Três Vinténs e que haja pessoas a pensar que é Invest in Breast. Que piada incrivelmente cultural, tendo em conta que estamos a falar de seios. Mas, portanto, se é uma plataforma de crowdfunding exclusivamente para este efeito. Se querem financiar um filme ou um disco, não é este o sítio, caso haja alguma confusão. E uma vez inscritas, as senhoras que desejam que o público invista no seu peito fazem o que se faz num qualquer crowdfunding. Conforme a quantia que as pessoas derem, têm direito a recompensas diversas. Ou conversas em chat, ou sessões do webcam com as senhoras. E o que é certo é que já há casos de sucesso. Em pouco tempo, uma senhora chamada Kendra, de 42 anos, conseguiu angariar mais de 5.180 euros. Magnífico. Se calhar eu devia ter avançado para este tipo de projeto. conseguiste quanto até filmes, agora? Eu consegui quase 39 mil. Ui, as maminhas do mar! Fala que eu não preciso, porque já são muito boas. Será que a senhora no final vai. Mas se calhar eu devia ter avançado para este tipo de projeto. Quais filmes, quais que? Seios. E é essa a mensagem que eu gostava de deixar aqui no fim disto. Tira a música, Pedro. O futuro é seios. O futuro não é cultura. O futuro é seios. E o Ricardo concorda comigo. Epá, e ainda bem. Mas será que ela vai exibi-los depois ao público todo que participou, não é? Epá, pois Tu eu não ias sei, exibir o teu filme, sim, não é? quando se faz um filme, está-se a fazer uma por coisa gosto, que vai ser. Pronto, vai haver Vai ser usufruto mostrada daquela depois, obra não é? por muita gente. Acho que o mínimo que ela podia fazer era depois mostrar também a toda a gente. Não, ela vai pôr a ficha técnica. Sim, vai Exato, tatuar. o Vai nome dos tatuar. financiadores. O nome dos financiadores. Sim. E sabe que uma pessoa vai na rua e pode ir lá segurar e ela dizer: mas que é isto? E eu, desculpe, eu dei 10 euros. Oh Nuno, já falámos sobre isto ontem. Dependendo do grau de galderice desta senhora, o crowdfunding dela pode dar mais alegria a mais gente do que o teu filme. Pois é verdade. Pode ser visto por mais gente do que o teu filme. Tens razão. Pois é. Pensa nisso. É preciso esclarecer, a Rosa Lameira escreveu no nosso Facebook que tinha ouvido dizer que Vasco Palmeirinho tinha 40 anos e que depois leu numa revista que tinha 36 e pergunta em que ficamos. 54. Tens só 36. Tens só 36.
Uma vergonha. Vergonhoso. O homem que mordeu o cão. Nuno, há uma mensagem para ti? Sim. Bom dia, Nuno Marco. A prova de que o mundo está como está e o ensino de português está como está é que tu fazes parte do livro do 10º ano da Porto Editora. Pá, isso não pode ser bom sinal. Beijinhos, até logo. Não fiques aí todo vaidoso, que é uma crítica. O mundo está como está. Eu tenho uma vaga ideia de me terem falado nisto, de usar um texto meu num livro de português. Eu não faço ideia que texto é e estou assustado com isso. Portanto, se alguém puder mostrar que texto é que está num livro de português do 10º ano da Porto Editora, estou muito curioso para isso. Bom, há um ouvinte nosso que se queixa que eu não sei dizer bom dia, não é? Sim. O que é que ele diz? Não sabe dizer bom dia. Se não faz parte do teu vocabulário dizer bom dia, sou mal educado. Tenta lá. 1, 2, 3. Não consegue? Não Tenta lá. consegue Bom dizer. dia. 1, 2, 3. Não consegue. Não consigo, pá, lamento Já imenso. tentámos, são Bom, anos e anos. Título deste episódio: para fugir de aranhas, mais vale caminhar com power. Eu gosto da maneira como os nossos ouvintes acompanham a minha vida e se preocupam comigo. A Teresa Magalhães, por exemplo, ela tem acompanhado as minhas tentativas de ser um corredor. Um corredor no sentido de ser uma pessoa que corre, não um sítio para onde as pessoas Não passam. o hall de não é? entrada, sim. Claro. A Teresa enviou um artigo que eu achei interessante para me sugerir que, em vez de correr, eu faça uma coisa saudável, mas possivelmente menos cansativa. E eu adoro o nome: Power Walking. E cá está, neste caso, ao contrário da estupidez de chamar running ao ato de correr, aqui faz sentido o nome estrangeiro, porque nenhuma maneira que encontremos para traduzir isto para português fará efeito. Power Walking, eu caminho com poder. É estranho. Eu não sei se aqui alguém de vós ou entre os nossos ouvintes faz Power Walking. Eu estive a ler a descrição da técnica. Eu faço walking, fazer mas não sei isto. se é power. Não, Diz lá exato. como é que é. Ó, meu amigo, eu não tenho a carta, eu faço power walking há 36 anos. É isso. Mas que é andar muito rápido. Peito projetado para a frente, Claro. ponta do pé ligeiramente inclinada para cima para tocar primeiro com o calcanhar no chão, Ai, isso é muito complicado. cabeça alinhada com a coluna, olhar dirigido para a frente, ombros descontraídos e para trás, barriga ligeiramente contraída, braços devem fazer um ângulo de 90 graus e ser movimentados com energia. muita coisa. No sentido Pá. oposto ao da passada, para criar balanço e equilíbrio, tronco direito para evitar sobrecarga dos músculos lombares e da anca. Ou seja, cumprindo todos estes preceitos, o meu receio é que as pessoas não percebam que eu esteja a fazer power walking e achem só que eu sou uma besta arrogante a andar. Ai, todo a peito feito, cabeça levantada, todo importante, que a ganda besta. Por isso, se calhar, é melhor correr. É melhor correr. Bom, não sei qual é a vossa relação com aranhas. Eu simpatizo com aranhas, não ao ponto de querer que elas andem sobre mim ou que me entrem pela boca adentro quando estou a dormir. Não quero, mas não fico aterrorizado ou com sede de matar quando vejo uma aranha pacatamente posicionada num canto do teto. Qualquer animal que se alimente de moscas, para mim, é um amigo. Eu adoro animais, eu acho que as moscas têm direito à vida, embora sejam chatas, como caraças, e não ando de inseticida em punhas assassiná-las, mas aprecio a maneira como a natureza trata das coisas. Quando eu vejo a minha gata ou as minhas cadelas a fazerem a vida de uma mosca no inferno até a comerem, eu olho, sorrio e digo à mosca: a vida é tramada, não é? O que é isso? E é o meu riso sinistro. O mesmo quando me apercebo que uma mosca que me chegou todo o dia chega ao fim da noite enrolada na teia de uma aranha que se prepara para a degustar. A aranha merece. Nós estamos a falar de um ser capaz de construir teias, há ali arte nas aranhas. Já as moscas comem cocó e chateiam. É a única arte delas. Mas há um número alarmante de pessoas que odeiam aranhas e que têm medo delas, e isto às vezes chega a extremos como o desta notícia. Eu acho que dizer que esta senhora teve uma reação exagerada é pecar por defeito. Mas a verdade é que a civilização ainda não encontrou uma palavra para definir o grau de estupidez desta situação, que milagrosamente não acabou muito mal. Aliás, tendo em conta a maneira como podia ter acabado, eu acho que isto acabou de forma espetacular. Ora, o que é que se passou? Uma mulher americana de Syracuse, no estado de Indiana, estava a conduzir uma destas manhãs, uma senhora de 35 anos, e ela percebeu-se que tinha no ombro uma aranha. Ora, há várias maneiras de lidar com isto. Sacudir costuma ser uma maneira bastante eficaz, normalmente. Mas esta querida senhora entrou em pânico e fez o tipo de coisa menos adequada a quem tem uma aranha no carro do que a quem descobre que tem o carro armadilhado com uma bomba que está prestes a explodir. Ao perceber que tinha uma aranha no ombro, esta mulher, aos gritos em pânico, abriu a porta do carro e saiu com o carro em andamento. É uma coisa que não compensa, não é? Pois vamos lá ver. A aranha não lhe faz nada. Exato. Mas tudo o resto lhe faz mal. Se calhar Tudo o resto lhe saiu faz do mal. carro em andamento. Sim. Agora, onde é que isto se reveste
de real estupidez revoltante. No banco de trás viajava o filho dela de 9 anos. Certo. Com um tremendo sangue frio e numa manobra digna de filme de ação, ao ver a mãe lançar-se do carro em movimento, o miúdo salta para o lugar do condutor para tentar impedir uma catástrofe. Acontece que um miúdo de 9 anos tem desculpa para não saber exatamente qual é o pedal que trava e o que acelera. Então, em vez de travar, acelerou. E o carro bate com toda a força contra uma carrinha de uma escola que não tinha crianças dentro, apenas o condutor. O milagre aqui é que toda a gente envolvida neste caso ficou com ferimentos ligeiros. A mãe, o miúdo, o condutor da carrinha da escola, já tudo quanto foi viatura envolvida nisto ficou numa lástima. Quanto à aranha, estou a imaginá-la a chegar à teia nessa noite e a dizer: querida, sê sincera comigo, eu sou assim tão feio. Tu não vais acreditar no que aconteceu esta manhã. Tu não vais acreditar no que aconteceu. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Ryanair. Voa a partir de 19,99€, preço de ida. Imagina o ar do miúdo no banco de trás. Oh mãe, está tudo bem? Porta a abrir. O homem que mordeu o cão. Mãe? Mãe? E a senhora a rebolar pelo chão. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Não há razão para alarme, foi apenas o Chiquinho. Bom, eu adoro as coisas que cidadãos insuspeitos andam a deitar cá para fora no Reddit do Homem que Mordeu o Cão. Relembro que para visitarem esta espécie de clube de fãs desta rubrica, fazerem parte desta comunidade de troca de histórias, basta irem a reddit.com e depois procurarem por HQMC. Hoje tenho duas pequenas grandes sagas que aconteceram com ouvintes nossos. Podemos começar por esta que vem de uma ouvinte que no Reddit tem o nome Tripeirinha. Mas creio que não é a Tripeirinha perita em plantas no Instagram. É outra. Há várias tripeirinhas, não é? E ela diz que isto passou-se em 1994. Tinha ela 12 anos. Os pais tiveram uma ideia espetacular: ir a Londres para a passagem de ano. Foi uma viagem acidentada, não isenta de tensão, sobretudo porque foram com um casal amigo dos pais. Neste ponto, aproveito para dizer o quanto adoro a expressão casal amigo. Acho que era um ótimo nome para um blog de dicas sobre vida a dois. O casal amigo. Mas, pronto, feito este parênteses, foram com um casal amigo, sendo que o marido desse casal amigo estava uma pilha de nervos porque, de acordo com a nossa ouvinte, tinha estado na guerra e tinha tido um acidente, tinha traumas de andar de avião. Ui, ui, ui. Bom, logo para azar, a viagem de avião foi um caos, diz ela. Foi literalmente a pior viagem que tivemos. Passageiros a berrar, poços de ar, onde simplesmente percebi o motivo de termos cintos. Tronco para a frente, cabeça para baixo, cabelos para a frente, hospedeiras mal dispostas, enfim. E eu só pensava no pobre do nosso amigo, branco, muito branco, a desejar não ter vindo, com certeza. Olho para a minha mãe, mulher experiente nestas andanças, a tentar de tudo para disfarçar que também ela estava em pânico, a fingir que lia uma revista e de forma descontraída a oferecer ao dito amigo se queria ler a revista. Atenção, eu devo dizer-vos, eu sou esta pessoa em viagens de avião com turbulência, e posso-te dar. Eu por dentro estou à rasca, mas eu sou aquela pessoa que tenta mostrar ao mundo que está calmamente a ler uma revista. Abres um livro, é. Abre um livro. E estás só em pânico. Não estou a ler uma única palavra. Eu nem sequer sei ler nessa altura. Parece-me que está tudo escrito em chinês. É nessa altura que alguém diz ao Marco: tens o livro, pernas para o ar. Eu estou, exato. Eu estou em angústia pura. Mas quem me veja de fora pensa: se aquele sujeito está tão calmo a ler, Mas também vou ficar repara, calmo. está o avião em pânico, tu abres uma revista. Sim, eu estou ali calmíssimo. Tipo, notar que eu não faço isto para acalmar as pessoas à minha volta, que eu não sou assim tão altruísta. Eu estou a fazer aquilo para me tentar acalmar a mim próprio, tentar me enganar. E tens que olhar para algum sítio. Mas pronto, a viagem fez-se, diz ela, era uma manhã fria de 31 de dezembro, estávamos num hotel central e com muita pinta, típico hotel londrino, com muitos pisos. O hotel estava em grande azáfama para a grande festa que se aproximava, de Réveillon. Nós, turistas que somos, saímos bem cedo, passeámos. À hora do almoço regressamos ao hotel para ir ao quarto buscar um casaco para o meu pai. Os nossos amigos aproveitaram, também subiram ao quarto deles. A minha mãe, despachada como sempre, decidiu ficar na recepção, sentada e a usufruir do quentinho que se fazia sentir dentro do hotel. Eu, como boa filha, acompanhei o meu pai ao quarto para ir buscar o dito casaco. Os nossos amigos subiram a pé pelas escadas, o quarto deles era logo no primeiro piso. Quando regressamos ao elevador para voltar a descer e nos voltarmos a reunir, o meu excelentíssimo pai... Ei. Vem aqui uma coisa para dentro. O meu excelentíssimo pai decide, como que em jeito de não sei o que estou a fazer, vou só aqui fazer uma asneira. Eis que ele decide... Cá está. Isto é daquelas coisas que provavelmente nem o senhor deve ser capaz de explicar porque é que fez. Porque é que as pessoas fazem certas coisas. Que processo mental ocorreu para levar a esta decisão que eu vou dizer a seguir. O meu pai, diz ela,
decide partir o vidro da caixa do sistema de alarme de incêndio com o seu magnífico polegar. Mas tinha andado a beber? Parece que não. Ela diz: lembram-me como se fosse hoje, aquele polegar a ir em câmara lenta em direção àquela caixa vermelha e zás. Seguiu-se espanto, o que é espetacular. Reparem, o senhor parte aquela caixinha do alarme de incêndio de uma maneira que me parece absolutamente consciente. Ele foi lá com o polegar. Mas quais as palavras dele assim que aquilo se parte? Ele disse: oh caramba, parti esta porcaria. Parece que não foi porcaria que ele disse, mas Sim. Vamos com calma que ainda é cedo. Num abrir e fechar de olhos, a porta do elevador abre-se, diz a nossa ouvinte. O alarme de incêndio começou a tocar, mas ainda dentro do elevador pensamos: não, se já está variado, não tocou. É espetacular, eles ainda ouvem um bocadinho do alarme a tocar antes das portas do elevador fechar, mas enganam-se eles próprios. Não tocou, está variado. Não estou a ouvir, não estou a ouvir. Quiseram por momentos acreditar que tinha sido uma empregada de limpeza a bocejar para aí, não é? Mas era um bocejo. Era um bocejo incrível. Mas não, o alarme. O melhor bocejo da história. Era lindo. O alarme tocou mesmo. Meu Deus, veio os alemães! Não, é só a tua tia. É a tua tia que está com sono. Está com sono. Bom, chegamos ao lobby do hotel, o caos já estava instalado, as portas do elevador abrem-se, ficamos os dois de queixo caído, a minha mãe estressada à nossa espera, funcionários do hotel a subir as escadas desenfreadamente, quase como se cada um soubesse muito bem o que fazer em caso de incêndio. Basicamente o inevitável começou: evacuação, there's a fire in the hotel. Caramba, e agora pensamos nós, dizemos algo? Para dizer algo talvez fosse a coisa mais decente a fazer. Mas há câmaras, não é? Caramba, a carga de trabalhos que era dizer. A carga de trabalhos que era dizer. Eu achei que a mãe ia continuar a ver a revista no lobby. Não, desta vez não. E portanto ela diz: dizemos algo, diziam os meus olhos para os do meu pai, e nada. Saímos, como todos os hóspedes, para a rua. Já nevava e sim, havia pessoas em camisa de dormir cá fora. Porque raio às 14 horas ainda estavam no hotel assim. Quem os manda dormir até tarde? É para pessoas em camisa de dormir em Londres. Levou de repente esta história por instantes para os tempos de Charles Dickens. Será que algumas tinham aquele gorro de dormir? Exato, com a borla na ponta. Ela continuou: o casal amigo desce pelas escadas, junta-se a nós, meio que apavorados, e assim estávamos os 5 numa paragem de autocarro do outro lado da rua, a ver chegar não 1, não 2, não 3, mas 8 caminhões de bombeiros. Ai meu Deus. Bombeiros que, num ápice, entram pelo hotel para apagar o incêndio que tinha deflagrado. E eis que no meio do nosso silêncio, o nosso amigo diz à sua excelentíssima esposa: o incêndio era no nosso piso, que cheirava a queimado. Isto é espetacular. O quê? Atenção, a nossa ouvinte diz que até hoje os amigos não sabem que foi o polegar do pai dela que iniciou aquele processo. Eles nunca lhes disseram. Eu espero que não fiquem a saber por aqui. Hoje era chato, não é? Aquelas famílias no Homem que Mordeu o Cão éramos nós. Não, eram outras pessoas que por acaso também foram passar o ano a Londres em 1994. Não, está sempre a acontecer. Nesse momento, diz a nossa ouvinte, eis que as minhas mãos, que estavam abraçadas às do meu pai dentro do bolso do seu sobretudo, apertavam-se ainda mais, como que dizendo: pai, estou aterrorizada, mas ao mesmo tempo com uma imensa vontade de rir, quando diziam que cheirava a queimado. Como vamos sair desta? O meu pai, com toda a sua tranquilidade, só me diz: vamos comprar chapéus, que está muito frio. Eu acho que não há nada como uma boa compra de chapéus para quebrar o caos apocalíptico. Percebi ali mesmo a sua preocupação, diz a nossa ouvinte. A azáfama foi tanta que não sabíamos, lá está, se havia câmaras junto ao elevador ou até mesmo no corredor dos quartos. Só imaginávamos chegar ao hotel, olharem para as nossas caras e dizerem: you are arrested in the name of the law. O terror e o medo eram reais. Tínhamos de entrar disfarçados. E assim fizemos. Cascola à volta da cara e chapéu. Ai, meu Deus. Ou seja, este investimento do pai dela em chapéus e cascóis era para não serem reconhecidos caso houvesse câmaras. Esplêndido. Diz ela: a minha mãe ainda dizia para dentro do hotel, para tirarmos dentro do hotel antes que ficássemos doentes, mas não. O cascola e o chapéu acompanhou-me até ao quarto. Respirámos de alívio, nada de câmaras. Ufa. Ups, lembrei-me. E a senhora do housekeeping com quem nos cruzámos quando saímos do quarto? A senhora da limpeza, pois claro. Saberia de que quarto tínhamos saído, lembrar-se-ia das nossas caras. Foi por essas e por outras que passámos a entrar e a sair sempre do hotel disfarçados. Isto sem a minha mãe entender o porquê. Cascóis e chapéus a tapar a cara. Esqueci-me de referir que quando chegámos ao quarto, nesse final de tarde, dia 31/12, diz a nossa ouvinte, tínhamos um bilhete debaixo da porta. Seria da senhora do housekeeping a chantagear-nos? Eu adorava que fosse, para dar ainda mais espetacularidade a esta trama, mas não. Diz ela, era apenas o hotel a lamentar o sucedido, dizendo que tinha sido um pequeno foco de incêndio que rapidamente foi extinto e que agradeciam a todos a rápida evacuação. O que me leva a pensar, querem ver que por um espetacular acaso do destino, o momento em que o senhor descontraídamente rebentou com a caixinha do alarme coincide, por milagre, com o momento em que um pequeno incêndio deflagrou no hotel. Epá, isso era incrível. Era incrível. Por incrível que pareça, diz ela, só após 20 anos numa noite de Natal é que eu e o meu pai decidimos contar à minha mãe
quem de facto estava por trás de toda aquela confusão. Nem o meu pai nem a minha mãe são vivos hoje em dia, diz ela, mas ainda passo o dia de Natal com estes nossos amigos. Será que é este Natal que lhes conto? Conte. Sim, por favor. Sim, conte. Ainda falta muito para chegarmos ao Natal, mas eu vou querer uma atualização disto em dezembro. Essas pessoas têm de saber. Até podem passar este áudio. É incrível. Bom, ontem tivemos aqui uma história particularmente mal cheirosa sobre um eventual amor adiado devido a um pum, lembram-se? Um ouvinte nosso que impregnou o carro com uma valente bufa segundos antes da colega de trabalho de quem ele gosta lhe pedir uma boleia, o que o levou a inventar a desculpa de que não ia para o mesmo sítio que ela e não a podia levar. Ia fazer um recado à mãe, não era? Tragédia romântica. E jantar com a mãe. Era o jantar com a mãe. dia da semana que ia jantar com a mãe. Eu ainda estou à espera que ele atualize isto e diga se está tudo bem entre ele e a colega. Pá, eu acredito no amor, eu acredito que isto vai para a frente. Mas desde ontem que não houve novos dados? Não. Oh, pena. E pronto, eu sei, histórias de puns à hora do pequeno almoço é terrível. Não é o tipo de humor mais inteligente que existe para uma pessoa, ainda por cima, galardoada com os prémios de escolha do consumidor e 5 estrelas à conta desta rubrica. Mas agora também já estão dados os prémios. Acho que eles lá não voltam atrás para a decisão. Acho eu. Não. Não arrisques. Por isso, abracemos esta história da vida real. Vou ter que arriscar. Enviada pelo nosso ouvinte. Repara o nome do nosso ouvinte: Jesus da Nestlé. Soberbo ótimo. nome. Que nome espetacular. E adorava que tivesse um fundo de verdade. Eu adorava que ele se chamasse, sei lá, Carlos Jesus e trabalhasse na Nestlé. Era o Jesus da Nestlé. Jesus da Nestlé é tão bom. Claro que sim, que era o Jesus da Nestlé. Bom, isto aconteceu num consultório veterinário, diz ele. Eu e a minha mulher levámos o nosso recente membro da família, um cãozinho que adotámos, ao veterinário para levar as vacinas. Entramos no consultório, dirigimos-nos ao balcão da recepção, dizemos que já cá está o Chiquinho para a consulta. Chiquinho é o nome do cão, lá está, é bem fofo. Chiquinho é o nome do cão? A minha cadela Chiclete. Olha, hoje é às dia vezes das pessoas que dão Sim, nomes sim. de pessoas a animais. Pronto, a Chiclete eu às vezes chamo-lhe Chiquinha. Bom, a senhora diz-nos, diz ele, está um pouquinho atrasado, podem ir para a sala de espera. Assim o fizemos, a sala estava cheia, ficámos de pé. Nisto, a senhora que estava na recepção vem à sala onde nos encontrávamos e solta um aviso: por favor, afastem-se um pouco, que vai passar um cão um pouco perigoso. Afastem-se um pouco para onde? Não sei. É uma sala de espera. Encostados às Há paredes. Sim, Não não. é? Tudo para o Vamos teto. para onde, minha senhora? Para onde? Pronto, a senhora diz: afastem-se um pouco, vai passar um cão perigoso. Nisto, diz ele, diz o nosso ouvinte, eu pego no Chiquinho ao colo, afasto-me um pouco e entra o dinossauro na sala com um açaime. Tinha mais músculos do que eu. E eu viro-me para a minha mulher e digo: aquele cão não ladra, ruge como os leões. Vai ser esplêndido. Eu adoro a qualidade literária de algumas descrições que os nossos ouvintes nos mandam. É, pá, é maravilhoso. Diz ele: é aqui que começa o fim do mundo. Só. Do nada, começo a sentir um cheiro pior que qualquer outro cheiro que eu tinha sentido na vida. E comecei a pensar para mim: malta, eu lamento desde já a rudeza da próxima frase, mas eu tenho que a ler tal e qual como o nosso ouvinte a escreveu, senão não tem piada. Vamos ser fortes. Bora. E nós somos. Comecei a pensar para mim: o Chiquinho viu o dinossauro e literalmente cagou-se. Enquanto o cheiro continua a espalhar-se pela sala de espera, viro-me para a minha mulher e digo: o Chiquinho peidou-se e está podre. Já viste o cheiro que aqui está? Pá, desculpem, malta. Se eu suavizasse esta frase, não ia ter a mesma graça, nem ia dar a devida Sim, dimensão do sucedido. Às vezes temos de desbravar terreno novo na rádio e acho que ninguém tira os prémios. Acho. Não sei. Já viste o cheiro que aqui está? Diz lá a mulher dele. E ele continua. Ao que ela me diz: meu Deus, mesmo que cheiro. Vou ali ver os gatinhos porque não se aguenta. E assim foi. Abandonou-me no meio daquele cheiro e de alguns olhares fulminantes, pois começavam a perceber a origem do cheiro, pensei eu. Nisto sai o cãozarrão, sem açaime, todo calminho e quase a pedir com licença para passar, possivelmente afetado com o cheiro também. Isso é coisa que os cães são, é afetados pelo cheiro que emana dos rabos uns dos outros. Eles nem gostam nada de ir lá cheirar. Bom, chega a nossa vez, diz o nosso ouvinte, entramos para o consultório, o veterinário faz o que tem a fazer ao cãozinho. Eu já estava com os olhos que parecia que tinha descascado 3 cebolas. Bom. Acreditem que o cheiro era super intenso, diz ele. Epá, são esplêndidas descrições. É como se eu próprio estivesse a sentir o fedor ao ler as expressivas palavras deste nosso ouvinte. São gases que fazem chorar. Pagamos, diz o nosso ouvinte. Eu abro a porta para sair, deixo a minha mulher sair primeiro e digo-lhe: amor, o Chiquinho está podre, que vergonha. Ao que ela me responde, e peço que tires agora a música, Pedro: não foi o cão, fui eu que dei uma bufa. E ele diz que pediu de imediato desculpa ao cão. O cão, afinal de contas, estava inocente. Tinha sido a esposa. Olha, mas o que é que ela comeu? O que é que ela comeu, meu Deus? Sim. Tem que rever a dieta, valha-me Deus. Ai, ai. Fez lágrimas sair dos olhos do marido. E até dos meus.
Mas eles E não estava comem lá. a mesma coisa. Mas não cada sei, um não processa sei. à sua Pronto, maneira. é isso. Claro. Cada um sabe de si. Não é? A senhora incomodou o dinossauro, atenção. O cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Amansou. Com histórias marrecas. Cabeludas ou carecas. O dinossauro que rugia. Sentiu o cheiro e pensou: ui, deixa-me fazer ir à minha vida. Tirar-me daqui para fora. Tão bom. Agora, não está esclarecido. Acho que a senhora foi com os nervos de ver o cão feroz, não é? Deve ter sido por isso. Ou então não não. estava relacionado. Simplesmente saiu. Ou então Saiu. simplesmente- Quando tem que sair, sai. Caiu-lhe mal. Vamos a isto, malta? Eu sabia que ia aparecer mais vezes. As pessoas olvidaram. Já As pessoas vão ter que enviar o amor para Ricardo. As pessoas esquecem As pessoas rapidamente. olvidaram a minha presença aqui. É verdade. Olvidaram, é bom. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place que deseja a todos boas festas e um 2015 com saúde. Título deste episódio: Onde estão as minhas cuecas, Matthew McConaughey? O quê? O homem que mordeu o cão. Que traz o seguinte. Esta. Diz Matthew McConaughey. Tem que ser McConaughey. não é? McConaughey. McConaughey. Eu digo Brad Pitt. Esta é a história de uma das maiores desilusões da história da humanidade. Rory Curtis, 25 anos, é barbeiro em Inglaterra. Aqui há tempos teve um acidente de carro, foi coisa grave, ele ficou em estado de coma. Felizmente tudo se resolveu. Passadas umas semanas ele acordou, mas acordou com uma particularidade. Mal abriu os olhos, o indivíduo estava inteiramente convencido de que não era Rory Curtis barbeiro, mas sim o ator americano Matthew McConaughey. Ele Conveniente. ele estava convencido disso, estava feliz com isso, feliz por ter saído de coma e por ser um grande ator de Hollywood, o ator de um dos melhores filmes do momento, o Interstellar, o ator de uma das melhores séries de televisão de 2014, o True Detective. De facto, esta é a pior altura para acordar de um coma a achar-se que se é Matthew McConaughey, pela simples razão de que se vai ter uma desilusão tremenda quando se percebe que não se é Matthew McConaughey. Para acordar de um coma a achar-se que se é Matthew McConaughey, o ideal era nos anos 90, quando ele fazia quase só comédias românticas muito más. Tronco nu. Porque em tronco nu, nesses tempos, uma pessoa ver-se ao espelho e perceber que não era Matthew McConaughey era quase um alívio. Este coma chega na pior altura quando o mundo percebeu que afinal ele é um dos melhores atores da atualidade. Quem? E o Matthew McConaughey. McConaughey. E é claro que para o barbeiro britânico Rory Curtis, o momento em que ele foi à casa de banho e se viu ao espelho foi absolutamente destruidor. Ele não era o Matthew McConaughey, mas durante uns segundos ainda considerou que se calhar durante o coma tinham-lhe feito uma operação plástica. Eu acho que se ele estivesse atento à sua própria fala, perceberia que não era Matthew McConaughey e nem era pelo sotaque inglês. É que ninguém à face da terra diz os S como o Matthew McConaughey. Porque o homem, muito. ele sibila, ele tem um apito incorporado. Ele sibila. Bom, mas não foi só isto que aconteceu quando o barbeiro Rory Curtis acordou. É mais um daqueles fenómenos que se passam dentro da cabeça de uma pessoa quando ela está em coma. Ele diz que agora sabe falar francês. Era uma coisa que não sabia. E diz ainda ter desenvolvido um lado mais sensível. Diz que desde que acordou do coma, quando sai de casa tem vontade de abraçar todo o mundo. Diz ele, e passo a citar: não consigo sair de casa sem dizer a todos que os amo. Eu acho que isto é bonito, mas desconfio que mais dia menos dia o homem está em coma outra vez. Desta vez porque alguém lhe deu um soco e ele bateu com a cabeça no empedrado. Bom, analisando todas as notícias sobre ladrões de roupa interior que desde 1997 vão chegando à mesa de trabalho do Homem que Mordeu o Cão. Fizeste esse trabalho? Eu fiz esse trabalho, Ricardo, e uma coisa que eu constato é que não sei se isto te interessa, mas os grandes ladrões de lingerie estão no Oriente. Ai, não me interessa não. Interessa lá agora. Quero ouvir mais sobre isso. Japão, obrigado, Ricardo. Japão, China, é aí que residem os grandes colecionadores de cuecas e sutiãs alheios. E agora acaba de ser divulgado o caso de mais um. E cá está, é em Guangxi, na China. O homem andava a pilhar sutiãs e cuecas dos mais variados apartamentos do seu próprio prédio. Ninguém fazia ideia que era ele. As mulheres do condomínio andavam a estranhar o desaparecimento de peças de roupa interior durante anos, até que as peças apareceram. O que se passa é que o homem guardava as peças de roupa interior num teto falso, na escada do prédio. Teto falso que, graças ao peso e ao volume de tanta cueca e sutiã, cedeu e veio há uns dias abaixo, revelando a toda a vizinhança onde estavam afinal todas aquelas cuecas e sutiãs. Moral da história: se colecionas roupa interior alheia,
aluga um armazém de aveia. Porque de aveia é só para rimar. É um autêntico conto de Natal. O armazém pode ser um qualquer. Na verdade, pode ser Sabem qualquer. quantas peças de roupa interior estavam encafuadas no teto falso da escada, provocando desabamentos? Sabes, estiveste a contá-las? 2.000! Ela. O homem tinha roubado já 2.000 peças de roupa interior, o maior aluimento de cuecas e sutiãs da história. Por sorte, não ia ninguém a passar por baixo. Deve ser uma das mortes mais bizarras de sempre, soterrado por roupa interior de senhora. Coisas que acontecem, no fundo. Incrível. Não é? É assim vai o mundo, não é? É isso, é isso. Na segunda edição de hoje, um homem fica acidentalmente drogado. Quando usas essa expressão dita assim, é maravilhosa. Drogado. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place que deseja a todos, para já, uma boa ceia de Natal aqui de manhã e depois ir lá recuperar. O pudim é maravilhoso. O toque do tocinho é. Eu já comi pudim. Sentes lá o tocinho, Sem tocinho, não é a mesma coisa. Sabes que se eu fosse artista nos Estados homem Unidos que também. mordeu o cão. O meu nome artístico também seria Matthew no Rabo. Matthew no Rabo. Que é? Pode ser? Não era só. É Natal, não dava. Não dava. Eu comi uma gamba e não comentei mais. Não podia ser. Não tenho título. O que é que eu hei de dizer? Está muito calor. Título deste episódio: Está muito calor. O homem que mordeu o cão. É um título péssimo. Quem é que teve esta ideia dos títulos? Fui eu. Bom, um senhor estava em casa na sua vidinha. Isto passou-se em Seattle, na América. Ele estava em casa na sua vidinha quando vê aquilo que mais tarde ele definiria como, e passamos a citar, uma aranha ameaçadora. Este dramatismo dele, na descrição da aranha, tem uma razão de ser. É, no fundo, uma tentativa desesperada dele justificar o que aconteceu a seguir. Ora bem, ele decide que vai combater a aranha sem dó nem piedade. E deixem-me recordar-vos que isto passou-se dentro da casa deste homem. Ele decide combater a aranha usando a combinação vencedora entre uma lata de tinta em spray e um isqueiro. Lá está. Ele pensou, e agora vou citar o pensamento dele: vou criar uma labareda mortal para cima desta criatura ameaçadora. Eu não sei se vale a pena dizer-vos o que se passou, não é? A partir do momento em que um tipo acha boa ideia tentar matar uma aranha dentro de casa com tinta em spray e um isqueiro. Digamos só que o prejuízo foi avaliado em 44.000 euros. Exato. E que ele e a mulher estão uns tempos a viver nas instalações da Cruz Vermelha locais. Saíram disto sem ferimentos. Eles estão só porque não têm em casa agora, não é? Mas saíram disto sem ferimentos. E eu gostava de pensar que a aranha também saiu disto sem ferimentos. Não só porque eu simpatizo com aracnídeos, mas também porque este grau de estupidez humana não pode ser recompensado. Um tipo que acha boa ideia matar uma aranha usando uma labareda dentro de casa não merece que a aranha morra. Certo? Quer dizer, pode ter um prémio pela criatividade também, não é? Pode. Bom, ser polícia não é fácil. As pessoas podem pensar que é uma vida de aventura e glamour, mas a vida na verdade não é como no Miami Vice. Eu pelo menos nunca vi polícias de blazer branco. Nunca vi. E que moram em barcos com jacarés. Sim. Pois não. Não há. Quando muito cá arranjas uma osga ou outra. É até onde isto vai. O polícia da osga. O que ser polícia é, na realidade, acaba por ser aquilo que eu vos vou contar a seguir. Num lugar da América chamado Clinton Township, polícias prenderam uma mulher que estava a ser incómoda dentro de um autocarro. Estava a insultar pessoas, estava a ser desagradável. Eles pegaram na mulher, levaram-na para o carro, meteram-na no banco de trás, não é? Do qual é impossível sair, os bancos de trás dos carros da polícia. E ela, danada e perante a impossibilidade de fugir ou de agredir os polícias, porque foi algemada, usou uma arma original. Ela urinou com fartura no carro da polícia, para grande desespero dos agentes, que aceleraram o mais que puderam, de modo a chegar à esquadra rapidamente e fazer ao carro aquilo que pode ser visto num vídeo fenomenal que anda pela net, de uma senhora numa lavagem de carros a lavar o interior do carro à mangueira. E esse é um vídeo português, o da senhora. Isto é incrível. Nós, quando queremos, também somos de um valente grau de maluquice. Eu adorava entrevistar essa senhora da lavagem, do vídeo da lavagem do carro por dentro, nem que fosse uma entrevista composta apenas por uma pergunta: porquê?
Bom, Há muita especulação na net sobre as razões que levaram a senhora a fazer aquilo. Sim, pode ser vingança, não é? Pode ser vingança. Ou então pode Simplesmente. ser simplesmente. Aquilo não faz muito bem ao carro, pois não. Lavar por dentro com mangueira. E mesmo depois de conduzir no carro, acho que ela só se apercebe quando entra no carro e se senta e pensa, isto correu mal. Claro que sim. Voltando à situação com os polícias na América, eles ficaram passados com esta situação. A senhora a urinar todo o banco de trás em ato de vingança por ter sido presa. Finalmente chegam à esquadra, pegam nela, tiram-na do carro, entram na esquadra e quando estão a tirar os dados da senhora, ela, sem hesitar, prossegue o serviço de rega ali mesmo dentro da esquadra. Mas como é que uma pessoa pode ter uma bexiga? Ninguém para a mulher. Que bexiga, pá, bolas. Eu acho que a vontade deles foi libertá-la por uma questão de higiene e também porque já não tinham mais esfragonas. Mas a verdade é que, dizem as notícias, isto passou-se há 2 dias e ela ontem ainda estava detida. Agora imagina. Ui, o pau e vai. Sim. Não é fácil ser polícia e também não é fácil ser empregado de limpeza em esquadras. As pessoas olham para aquilo e dizem o quê? Vadeca retro, Satanás! Perceberam, Vadeca? É uma empresa É uma empresa de limpeza. Um bocadinho. Mas também ele ainda não tem os óculos novos, não é? Também é verdade. Mas já escolheu, não é? Quando puser os óculos novos, isto tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Sobretudo se forem os encarnados. Escolheste os encarnados ou não? Ainda vou ter, eu acho que vão ter que ser retangulares, mas ainda vou lhe dar mais uma vista de olhos. Vista de olhos é a expressão. Vista de olhos. Pois é. Vista de olhos que não pode ser feita sem óculos, porque senão ainda escolho qualquer coisa que não. Não, eu sem óculos sou pessoa para pegar, tipo, sei lá, num telemóvel e metê-lo à frente a dizer, e estes como é que me ficam? Porque eu sou muito pitosga. Eu já vos disse, o Mr. Magoo para mim não é uma série de desenhos animados, é um documentário. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place, programa de verão com condições únicas em julho e agosto. Visite um clube. Recordo o dia de verão, com muito calor, em que olhei para o horizonte sem óculos e disse, olha para aquele idiota com o anorak. Era um Marco do Correio. Isso aconteceu mesmo. Aconteceu. Eu sem óculos vejo Marcos de Correio ao longe e julgo que são pessoas com anorak vermelho. Cena chata foi quando o Marco pegou mesmo no envelope e pôs na boca de um tipo com anorak. E não descansei enquanto não entrou tudo. Rádio Comercial. O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias, rubrica lendária da Rádio Portuguesa, da autoria de Nuno Marco. É uma oferta FNAC. O quê? Pois. Ai, que o senhor Marco tem patrocínio. Pois Tem patrocínio, tem. Prestígio do Fui Nadar às Caraíbas. É o que tu achas que isso quer dizer? Não é o que eu acho, não é o que FNAC quer dizer. Não é. Fui nadar às Caraíbas. Não é. Agora não é. Só porque não tiramos a roupa da mesma maneira, agora não. Faz todo sentido. Título deste episódio é segunda-feira e, portanto, não tenho paciência para inventar títulos. Bravo! Olha, não gosta de meta-títulos. Ele não gosta de meta-títulos. Foi um fim de semana muito duro. Estivemos a trabalhar, estivemos a comer e, portanto, estou muito cansado, não é? Estou muito cansado. Lamento que no primeiro dia de patrocínio da FNAC eu não tenho um título à altura desse estabelecimento, mas pronto, tenho que começar a falar. Eu estou a imaginar o Conselho de Administração da FNAC a juntar-se para ouvir. Vamos lá ver então como é que é isto, nós andamos a patrocinar. Título deste episódio, olha que patrocinador tão gostoso. E o Nuno chama a FNAC esse estabelecimento. Coisa O maravilhosa. estabelecimento está muito próximo da minha vida, não só porque gasto lá muito dinheiro, mas também porque eles têm apoiado muito as coisas que eu faço. Portanto, acho que faz muito sentido. Tenho de falar de algo que ontem apercebi-me que aconteceu. A Fátima Lopes, no programa dela, A Tarde é Sua, lançou-me um desafio e a coisa chegou até a ser noticiada por algumas paragens dessa internet, mas entre os ensaios para o nosso show e a gravação da voz de Pikachu. Eu estou a fazer a voz de Pikachu. Eu sou o Ryan Reynolds português. Não poucas vezes confundem-vos na rua. Claro que sim. É para a versão portuguesa do filme Pokémon Detetive Pikachu. E, portanto, eu ando sem contacto com o mundo que me rodeia. Não é que quando eu tenho menos coisas para fazer, tenha contacto com o mundo que me rodeia. Mas ontem soube disto. A Fátima teve lá como convidado o João Rodrigues. O João Rodrigues e eu temos algo em comum. Ambos apreciamos gozar com nós próprios. E o que se passa com o João Rodrigues é que ele é tetraplégico, mas não faz
faz um drama da sua situação. Pelo contrário, ele faz comédia com ela. Ele é o autor da página de Facebook O Deficientezinho. E nessa página ele faz humor não só com ele próprio, mas com a visão que as pessoas têm dele. E eu sei que eu casquei bastante no Facebook, e o Facebook é de facto um antro do mal, mas ainda há aldeias gaulesas de inteligência a resistir, como por exemplo a página do João Rodrigues. E no Dia das Mentiras ele fez um post a dizer: tenho um desafio para vocês neste belo Dia das Mentiras. Apenas uma das seguintes afirmações é verdadeira. Descubram qual. A. Fui abordado pelo Nuno Marco porque ele quer usar uma das minhas crónicas no Homem que Mordeu o Cão. B. Fui convidado para ir ao programa da TVI A Tarde é Sua, apresentado pela Fátima Lopes. C. Hoje atropelei uma senhora e ela é que me pediu desculpa. E a que estava correta era a B, mas as pessoas não estavam sequer a perceber que era. E ele foi ao programa da Fátima e depois aconteceu isto. Vamos pôr aqui o som. Tu és também sonhador. E uma das coisas que tu dizes num dos teus posts no Facebook, lançaste um desafio para as pessoas adivinharem de 3 possibilidades. Uma das possibilidades que estava nesse desafio era o Nuno Marco ter-te convidado para usar uma das tuas crónicas para a sua crónica O Homem que Mordeu o Cão na Rádio Comercial. Por isso, meu querido Nuno, eu sei que não estás a ver o programa a esta hora, mas há de haver uma alma qualquer que te passe este recado. Vais espreitar a página O Deficientezinho do nosso João, e se vires que há alguma crónica que tu podes mencionar na tua, e vocês sabem que eu ouço a Comercial todas as manhãs, por favor, ele ainda por cima é teu fã. Tem bom gosto, é preciso dizer. Por isso, fica aqui este... Olha, é mesmo mandar a barra à parede. Ora, aí está. Várias pessoas mandaram mensagens a dizer: olha o que aconteceu na Fátima Lopes na TVI. E então eu fui ver e descobri isto. E antes de mais eu tenho de dizer que estou genuinamente honrado pelo João Rodrigues ser meu fã, dado que se trata de um tipo com muita piada e muita inteligência. E depois, desafio aceito. E eu estive a ver o Facebook do João, o Deficientezinho, e ele faz observações muito giras sobre ele próprio, sobre as pessoas que o rodeiam e sobre a visão que as pessoas têm dele. E, por exemplo, vejam esta de 2016 que ele recuperou agora há uns dias. E vale a pena recordar, antes de ler isto: o João é tetraplégico. Uma das coisas que ele faz é colecionar coisas incríveis que as pessoas lhe dizem ou que dizem sobre ele. Como, por exemplo, o padeiro. Atenção aos conselhos do padeiro. Ele escreveu um post a dizer: tenho andado doente e tenho dormido mais de manhã. Ontem o padeiro passou por aqui durante a venda e perguntou por mim. A minha mãe disse-lhe que eu andava doente e ainda estava na cama. Ao que o padeiro responde: pá, cama não, porque isso paralisa. O João faz reflexões sobre coisas que acabaram de lhe acontecer e que para ele se tornam pequenos épicos cómicos. Por exemplo, se uma melga pousasse no meu nariz, eu enxutava e era capaz de não ter mais sumo para retirar dessa situação. E no caso dele isto torna-se alucinante. Ele escreve: isto passou-se há minutos, uma melga pousou no meu nariz, expirei pelo nariz para a enxutar, ela desceu e queria entrar na minha boca, soprei, mas quase deixei cair o pau de escrever, tive de fechar a boca para segurar o pau, fiquei com a melga meio dentro da boca, meio fora, pousei o pau, soprei com mais força em nada, não sei onde está. Será que fugiu ou terei engolido a desgraçada? Pai, são questões incríveis. Há também pequenas reflexões como esta. Marco, faz uma coisa. Podias ser tu. Podia ser eu. Exatamente. Podias ser tu. Agora repara nesta reflexão. Num jantar de família estávamos a falar sobre quem faz bolos de aniversário caseiros. E eu só disse: fazer bolos é como andar de bicicleta. Não consigo. Bem, muito bom. O Facebook do João chama-se O Deficientezinho. Vão lá a seguir. É inspirador, é otimista, é zero lamechas. É incrível. Gostei muito de conhecer este Facebook e cá está. E aceitei o desafio. Por vezes, há momentos em que a vida se encarrega de compor todo um quadro de uma maneira muito perfeita. Um filho da mãe de um caçador furtivo entrou no Kruger Park, na África do Sul, com o objetivo de matar rinocerontes. Mal entrou, um elefante pisou-o, matando-o. A seguir vieram leões e comeram-no. Diz a notícia que sobrou só o crânio e um par de calças. Isto é incrível. E este é o tipo de história que vai levar certamente algumas pessoas a dizer: pronto, está bem que o tipo era um criminoso, mas não parece bem ficar contente com o desaparecimento de um ser humano. Parece bem, parece. Bom, quanto ao prémio enorme... Não é um bocadinho quase irónico que tenham deixado a cabeça? Não é? Sim. Eu a cabeça daquele não quero. Não. É isso, deve ser indigesto. Sim, aquilo cai mal. Bom, então os leões pensaram: este indivíduo pensa mal. Sim. Deixar a cabeça. Sim. O prémio enorme par de testículos da manhã vai para o senhor que numa loja americana de ferramentas roubou uma serra elétrica. Está tudo documentado nas imagens de uma câmara de segurança da loja. É muito giro de ver. E o que é certo é que, apesar disso, ele conseguiu de facto roubar aquilo e ainda não foi encontrado pela polícia. E pelo facto ele recebe o prémio enorme par de testículos, mas com a ressalva de que poderia também tratar-se do prémio enorme par de testículos, que infelizmente já não existem. Dado que, e isto é incrível, o que vemos no vídeo da câmara de vigilância é o homem introduzir a serra elétrica dentro das calças.
É incrível. É incrível. Dentro das Ele consegue meter dentro das calças. Não pode. E foi assim que ele saiu da loja, com a filha da mãe de uma serra elétrica enfiada nas calças, numa das pernas das calças. Agora imaginem que entre a secção das serras e a porta do estabelecimento aquilo. Exatamente. Mas conseguiu fugir. Vejam o vídeo que não façam isso. Não sei se quero. Não metam serras elétricas em calças. Seja para efeitos de roubar, ou seja para efeitos de passatempo. Não façam isso. Eu não vi as imagens, mas isso é muito visual. Isso tu consegues. Não. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta FNAC, onde se chega primeiro. Senhores da FNAC, é isto, segunda a sexta. Tá bom? Obrigado, FNAC. Fui nadar às Caraíbas. Comercial. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: Justiça Divina contra os exibicionistas defolhados. Defolhados? Sim. Não é desfolhados. Ok. Na canção de Simone, não. É defolhados. Eu não faço ideia se há algum fundo de verdade nesta notícia ou não. Eu sei que adoro esta notícia. Sei também que o sítio onde a descobri foi no Facebook Bíblia Muito Engarçada, que é das melhores e mais bizarras páginas de Facebook da história da humanidade. E eu sou imparcial para dizer isto porque há uns tempos eles gozaram comigo e eu continuei a adorar. Bom. Eu sei que houve um jornal nacional de grande tiragem que pegou nesta notícia, chegou a metê-la como destaque no Facebook, e sei também que depois a notícia desapareceu de todo lado, se fizerem uma busca por ela no Google. E eu adorava que a notícia tivesse sido inventada e que os jornais tivessem pegado nela como se fosse verdadeira, porque não é nada que não tenha já acontecido. Isso e a notícia de um outro jornal português de grande tiragem que se referiu ao Zé Pedro como o falecido baterista dos Chutos. Aconteceu. É o ponto a que chegámos. Bom, seja como for, não quero saber, esta notícia é soberba. Tudo indica que durante algumas horas, pelo menos esteve no site do popular jornal. O título é: Ladrão tenta assaltar vendedor de castanhas, leva tiro e não sabe de onde veio. Isto terá acontecido onde? Perto do Centro Comercial Colombo. Aconteceu no Colombo. Quando eu vivia lá ao pé, este tipo de coisa nunca acontecia. Foi preciso sair de lá para aquela zona começar a ter acontecimentos de nível internacional. O destaque da notícia é uma citação do vendedor de castanhas. Isto é tudo muito bom, é tudo bom. Diz o vendedor: parecia uma cena sobrenatural. Ele vinha lá com um x-ato para me assaltar. Ok. E levou um tiro que ninguém sabe de onde veio. É o ótimo pormenor do x-ato. Eu lembro-me quando nos anos 80 nós fomos obrigados a ter o x-ato como parte do nosso material escolar. E lembro-me, não sei se vocês partilham desta memória, mas lembro-me do perigo que emanava o x-ato, com aquelas lâminas, só segurá-lo nas mãos, que era o nosso x-ato. Podias partir a ponta com a parte. Claro que sim. E claro que sim. Isso. Era. Eu acho que aquilo partia-se quando estava já gasto, já não cortava, não era? Sim, depois partias e tinhas uma outra. Naquela peça preta que vinha na parte superior. Sim. E subias mais um bocadinho. O nosso x-ato era incrível, era como ter a nossa própria naifa autorizada. Os professores autorizavam que nós tivéssemos aquela naifa. Pode ser perigoso, de facto. É horrível. Seja como for, eu não ouvia ou lia a palavra x-ato há 30 anos para aí. Eu nem sequer sabia que ainda havia x-atos no mundo. Mas de acordo com esta história maravilhosa, um vendedor de castanhas estava a vender castanhas, lá está, em frente ao Colombo, e um tipo com um x-ato aproximou-se dele, e antes de conseguir sequer articular a ideia de que aquilo era um assalto, embora o vendedor de castanhas tivesse percebido isso, o assaltante levou um balásio numa perna, que ninguém sabe de onde veio. Isso é tão esquisito, isso é tão bizarro. Se isto aconteceu mesmo, é provável que finalmente o eixo Benfica Carnide tenha o seu próprio super-herói. Já não era sem tempo. Um sniper e nós não sabemos. Se calhar. Olha, que bem que eu escolhi o sítio para lançar o livro, não é? Exato. Eu, quando lá vivia, considerei essa carreira de ser super-herói, mas desisti dela pela mesma razão pela qual larguei o meu sonho de infância de ser médico. Custa-me ver sangue. Pois, exato. É? Super-heróis e médicos vêm sangue. Lidar bem com isso, claro que sim. Por isso, nem médico nem super-herói. O autor do Facebook Bíblia Muito Engarçada auto-intitula-se o Messias ele próprio, pelo que reclama para si a autoria do tiro. Salvou o vendedor de castanhas do assalto. Até porque a notícia diz que, de acordo com testemunhas, o som do tiro parecia vir do céu. O que é perfeito, isto no fundo é um grande e belo conto de Natal, não é? Verdade ou não, tudo isto é bom. Eu acho que a zona do Colombo precisa da sua própria mitologia sobrenatural. Exato. Acho incrível. De Inglaterra chega uma estranha história de exposição indecente que está a dar que falar. O autor da referida exposição pública indecente foi condenado em tribunal, mas, na verdade, e bem vistas as coisas, ele não cometeu nenhum crime de exposição indecente. Apenas a ideia de crime de exposição indecente. Reparem nisto. O tipo, Daniel Proctor, 30 anos, estava à porta de um restaurante em Newcastle quando, de acordo com uma mulher que ia a passar, ele lhe mostrou o pénis. Só que não.
Porque ele, na verdade, tinha o pênis devidamente escondido e arrumado dentro das cuecas. Arrumado. O que ele mostrou à senhora que ia a passar, e foi provado na altura, foi um folhado de salsicha. Ele terá arrumado o folhado de salsicha na zona do baixo ventre, de modo a criar a ilusão de que era o pênis. Só que era apenas um folhado de salsicha. Vidas, não é? Vidas, sim. Ainda assim, ele foi detido e foi a tribunal e foi condenado, apesar dos esforços da defesa de provar que tudo o que ele estava a mostrar em via pública era um folhado de salsicha. Além disso, nem sequer está provado que o homem tivesse intenção de provocar um escândalo com o folhado. De acordo com a descrição da vítima, e passo a citar, eu estava a 50 metros do arguido e vi que ele me estava a mostrar algo que me parecia ser o pênis. Ele reparou que eu olhei e olhou para mim durante 5 a 10 segundos e depois pôs-se em fuga. Eu não sei, é provável que ele não tivesse outro sítio onde guardar o folhado, ou que fosse uma tradição dele guardar folhados na briguilha. Porque ele fugiu a seguir, não é? Se tivesse má intenção, ele ficava lá. Assim ele é capaz só de ter pensado, meu Deus, esta senhora julga que lhes vão mostrar o pênis. Se calhar tenho que lhe explicar que é um folhado e que para mim é normal. Acabou em tribunal. Acabou em tribunal. Acabou em tribunal. O homem acabou condenado a 6 meses de pena suspensa. Ele de facto não tinha cadastro nem nada, não tinha um historial. Possivelmente fizeram-lhe só uma advertência para usar um saco de papel para meter os folhados. Próxima vez, exato. Nunca é demais. Eu acho que esta rubrica ambiciona ser didática e por isso eu digo, nunca é demais terem em conta, não arrumem salgados na briguilha. Sobretudo se estiverem acabados de fritar. Eu experimentei uma vez há 20 anos, nunca mais. Não faça isso, não faça isso. Quero ter paz e até, enfim. Uma vez pus um risol, não, nunca mais. Não, sai da minha cabeça. Queimei-me e fiquei cheio de pão ralado.